Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o nosso podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e junto com o Eduardo Bernoulli Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar aí mais um Redcast. Iniciando essa nova temporada, o tema da vez é sofisticação dos crimes cibernéticos e fraudes. O tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o contexto cibernético e temos a ilustre presença da Caroline Fortunato, da IBM. Seja bem-vinda, Carol. A Carol trabalha lá na IBM como Sales Engineer, com foco em Security. E Priscila Viana, da Microsoft, Global Black Belt, quase um Red Belt. É parecido. Seja bem-vinda, Priscila. Du, é com você. Fala, Gugu. Obrigado. Gente, vocês não estão entendendo, né? Nós estamos com duas celebridades aqui hoje. Carol, por favor, fala um pouquinho da sua história, de onde você veio, para onde você passou, para os ouvintes saberem realmente com quem que eles estão ouvindo, na verdade, né? Não conversando. Tudo bem. Como vocês já comentaram, eu sou da IBM hoje em dia, mas eu comecei com infraestrutura. Então, no começo eu mexia muito com infraestrutura Microsoft. Depois eu comecei a mexer um pouco mais com infraestrutura Linux, de servidores. E eu entrei para a área de cibersegurança como analista de SOC, de primeiro nível. Eu ficava olhando incidente todo dia, até que eu fui evoluindo, virando analista em que você realmente cria as configurações, cria políticas. Eu me especializei muito em uma solução de mercado que é SIEM, que é Security Intelligence and Event Management, para gerenciamento de eventos. E com isso eu acabei trabalhando em alguns fabricantes de SIEM. Trabalhei na Splunk, trabalhei na LogRhythm e hoje eu estou na IBM como Sales Engineer, que é a parte de pré-vendas. Então eu ajudo nas pré-vendas nos clientes. É a mãe do QRadar. Tá aí trabalhando no dia a dia com o incidente, então, para cima e para baixo. A gente vai falar bastante disso hoje, legal. Pri, me conta um pouco sobre você também, que tem um histórico fenomenal também. Bom, pessoal, inicialmente é um prazer estar aqui com vocês, vivenciando esse momento, compartilhando informações, fazendo toda essa troca. Eu acredito que é muito bem-vinda, tá? Falando brevemente sobre o meu histórico profissional, eu tenho alguns anos aí de mercado, a maior parte deles focado, de fato, na indústria de segurança. Comecei aí como no lado de cliente mesmo, fazendo toda a questão de cuidar de soluções de segurança, de firewall. Logo depois de alguns anos eu migrei para alguns fabricantes bem mais focados em questões relacionadas a incident response, a red team, análise de malwares, etc. Hoje em dia eu estou como uma profissional focada nas soluções de segurança da Microsoft. Eu represento aqui a Microsoft Brasil e é isso. Espero aí poder contribuir com essas discussões. Vai ir muito. Com certeza. Gugu, sofisticação dos crimes cibernéticos e fraudes. Exatamente. Vai dar uma conversa boa aqui hoje. Vai. Uma dessas duas feras, acho que eu queria puxado para a gente poder dar o gancho aí para a conversa. A gente falou muito em 2019, né? Enfim, leis e tudo mais. A gente viu os crimes crescendo cada vez mais, não só em quantidade, mas eu acho que a velocidade da inteligência desses hackers aí, criando, enfim, novos ataques e tudo mais. A ideia aqui é um pouquinho trazer um pouco da experiência de vocês para quem está ouvindo a gente. Qual que é o contexto de vocês, né? O que vocês imaginam para 2020? O que vocês estão olhando aí, 19, e falam assim, poxa, quem se preocupou com isso está à frente? Ou, enfim, a gente vê muito, a gente estava discutindo aqui, né, fora das gravações, o que a gente entende que vai continuar em 2020. E acho que é unânime aqui para todo mundo a questão do phishing, mas enfim, aí tem CryptoJack, enfim, aí tem uma sopa de letrinhas que vocês sabem muito melhor do que eu. A ideia aqui, enfim, é puxar e entender um pouquinho mais, então, qual que é o contexto de vocês em relação à segurança. Não sei se quer puxar algum tema específico. Dando um adendo, né, porque a gente fala de phishing, se nós pegarmos, acho que relatórios que saíram em 2019 e agora já com previsões para 2020, tanto o FireEye, Kaspersky, Symantec e outros lugares, coloca o Brasil, né, como o primeiro do mundo relacionado a ataques de phishing. Tanto de receber quanto às vezes de produzir. Segundo, nós temos às vezes CryptoJacking. Terceiro, aí entra para ransomware e daí em diante. A questão de vulnerabilidade é um negócio que vem batendo bastante. Muito. Sobre isso. E eu falo que o Brasil é uma peculiaridade, né? Quando a gente fala de ataques, quando a gente fala de malware, seja para o sistema financeiro ou não. E é mais entender de vocês duas também, se vocês têm esse sentimento, se vocês acham que vai mudar alguma coisa. Pri, queria ouvir você primeiro, do seu dia a dia, o que você acha das empresas que você passa, se é realmente esse sentimento que o pessoal está tendo.
Só me permita perguntar, você menciona em relação às tendências que a gente vai ter para 2020? Tendências que você imagina em 2020. Tá, perfeito. Porque às vezes assim, claro, às vezes a gente está no nosso dia a dia, né, no mercado brasileiro, e aí sai um relatório mundial, sim. a gente fala, não, na realidade do Brasil pelo menos não é esta. Sim, sim. O que você imagina para 2020? Você vê os clientes sofrendo, né? Sem dúvida, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que o panorama de crimes cibernéticos aqui no Brasil, ele é bem mais simples do que a gente vê comparativamente a ataques mais sofisticados, né, especialmente que ocorrem aí na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Eu acredito nisso. Em questão de número de ataques, não tipos de ataques, a gente tem sim um crescimento especialmente relacionado a botnets. Aqui no Brasil é extremamente simples de serem exploradas, dada a explosão que a gente tem de dispositivos de IoT. Além disso, toda a questão do phishing, porque é relativamente muito fácil. A Microsoft ela tem um estudo muito bacana que ela publica o quanto custa você fazer cada um dos tipos de ataque que existem aí mais conhecidos, digamos assim, no nosso mundo. E a gente vê que, por exemplo, ataques de phishing são extremamente baratos. Hoje em dia são considerados commodities. É um ataque simples, né? E te dá um retorno lucrativo em um tempo curtíssimo, né? Então a gente vai ver que eu acredito que no decorrer de 2020 vai continuar sim, sem dúvida, uma explosão desse tipo de ataque. Além disso, a gente tem um novo panorama aí relacionado a ataques, principalmente em cloud, dado esse momento que a gente está vivenciando de transformação digital. Isso vai nos levar a outra preocupação, que é a questão do monitoramento. Então, muitas empresas hoje em dia estão passando a adotar uma perspectiva de multi-cloud. Então, o que isso vai nos trazer em termos de preocupações de segurança, né? A gente tem também a questão, eu diria, de recursos de segurança, pessoas que trabalham no mundo de segurança. Muitas vezes o critério de seleção dessas pessoas, ele não segue um padrão que vai refletir a necessidade do negócio. Então, de acordo com também alguns estudos levantados por outras entidades, se diz que durante esse ano a perspectiva que se tem é que ocorra uma mudança no mindset de como ocorre a contratação desses profissionais. E aí a gente vivencia um novo step up aí no nosso mundo. Tem bastante coisa nova, né? Carolzinha, e você? Mesma visão? Eu concordo com exatamente tudo que a Pri falou. O phishing é muito fácil de acontecer e eu acredito que aqui no Brasil ele funciona tanto porque as pessoas investem em tecnologia, não vamos dizer que as empresas não investem, só que elas esquecem de investir também no usuário que está por trás e é por isso que acaba funcionando tanto. É uma coisa tão básica que a gente fala há tanto tempo e ainda no Brasil o phishing é tão explorado porque as pessoas não têm conscientização. Isso tanto dentro de empresas quanto pessoalmente, né? Essa questão dos profissionais de segurança também eu concordo que é algo que está bastante preocupante, ainda mais com novas tecnologias, essa questão de integração entre tecnologias. O profissional de segurança da informação agora ele tem que saber um pouco de desenvolvimento, porque ele tem que saber integrar as tecnologias com que ele trabalha, para que ele tenha um panorama como o hacker tem. O hacker ele conhece tanto de rede quanto do SO que ele está explorando, quanto de código para ele conseguir fazer um ataque com sucesso, para ele conseguir fazer malwares cada vez mais avançados. O profissional de segurança ele também vai ter que saber essas coisas. Tem muita gente correndo aí para estudar Python, eu mesma sou uma delas, para a gente conseguir integrar todas essas tecnologias. Isso é uma tendência que para 2020 é preocupante, porque a gente não tem tanto profissional ainda experiente, e também porque está mudando o estilo do profissional de segurança. E eu também acredito que o Brasil vai continuar sofrendo bastante ataque de fraude, até porque tem alguns estudos que mostram qual que é o custo global. O Ponemon Institute faz um estudo global de qual que é o custo de uma brecha de segurança globalmente, a média é 2,9 milhões de dólares, no Brasil a média é 1,4. Então você vê o quanto que os atacantes conseguem com uma brecha de segurança, com uma invasão. E só no setor financeiro, que a maioria das fraudes acontecem, é 2,4 a média no Brasil. Então ela é muito alta. Sim. Vocês comentaram bastante, a Pri comentou também, a questão do multi-cloud, né? A gente vivencia isso muito no dia a dia, e cada vez mais as empresas estão em multi-cloud. E a gente sabe que muitas vezes, não vou dizer muitas vezes, a gente sabe que acontece em alguns casos
os ambientes eles sobem, mas não tem um viés de segurança, um viés de comunicação de segurança entre esses ambientes. Seguro, né? Já acham que sobe seguro e tudo mais. Vocês têm vivenciado isso no cliente? O cliente, enfim, tá lá, comprou a solução de XPTO e fala assim, cara, beleza, mas eu não sei nem por onde ir. Enfim, tá seguro, não tá seguro? Porque a gente, do nosso lado aqui como consultoria, o Du pode falar melhor que tá com o time de operações lá na ponta, tem muito cliente pedindo pra gente, cara, você consegue me dar aqui uma visão se eu tô seguro na nuvem? Mas que nuvem você usa? Poxa, Gustavo, eu uso o AWS, eu uso o GCP, eu uso o Microsoft, enfim, ele fala assim, cara, todas elas se comunicam. Mas como elas se comunicam? Assim, vocês veem isso como uma brecha muito ligada à digitalização também, né, obviamente? Vocês sentem isso lá na frente nos clientes de vocês? Não sei se a Carol quer responder. Eu vejo que os clientes eles têm essa preocupação e muitas vezes também é coisa de configuração logo no início, porque as nuvens elas têm uma certa proteção, sim. Quando você tem uma nuvem privada ou pública, ela vem com alguns mecanismos de segurança, só que aí você vai abrindo coisas. Eu tenho integração com outras nuvens? Tenho, mas eu tenho que abrir essa comunicação. Então, muitas vezes, eles não sabem configurar muito bem ainda, abrem como se estivesse dentro de um perímetro interno e aí fica mais exposto do os vazamentos, né, de S3 buckets que tiveram, os maiores, aí, vazou dado de tal empresa. Foi um hacker que foi explorado? Não, só teve um acesso que estava liberado para ele, mal configurado, e ele conseguiu puxar as informações. Exato. Então, a falta de conhecimento ainda dos administradores em relação à nuvem estão abrindo essas brechas. Não é que a nuvem totalmente não é insegura. Isso é um ponto importante. Isso é uma questão de configuração que ainda o pessoal está aprendendo a utilizar a nuvem, né, Pri? Como a Carol falou, muito bem pontuado, a adoção da cloud, veja bem, é uma coisa praticamente recente, falando de cenário de Brasil, né? E é natural até, eu diria, que inicialmente haja essa rápida adoção para em seguida haver essa preocupação de segurança. Qual é a necessidade que a gente está constatando nos nossos clientes e, pelo menos agora, nesse estado inicial, eles já estão, pelo menos, passando a se preocupar, né? Eu diria que, para a maioria, especialmente empresas de médio e grande porte, eles estão vendo que o que eles querem, na realidade, é trazer a mesma segurança que eles têm no ambiente de on-premise para dentro do ambiente multi-cloud dele. Só que, como é que ele vai trazer isso, né? A Carol pontuou que, sim, a nuvem ela é segura, dependendo da oferta, se for um PaaS, um IaaS ou um SaaS, existem mecanismos de segurança, haja visto o modelo de responsabilidade compartilhada, só que, além disso, também cabe aos usuários ter ciência dos controles que existem e que, porventura, não estejam sendo utilizados. Isso é o que a gente mais está vivenciando. Vou te dar um exemplo muito clássico, assim, a gente tem toda uma questão relacionada a passwordless, ou seja, a importância de você não utilizar a password, né? Isso aí já é algo que eu tento explorar cada vez mais, onde eu converso, né, dou palestras, enfim. O mundo sem senhas? Só que, exatamente, o mundo sem senhas, né? E aí a gente entra em um outro mérito que não seria o foco hoje, mas o que eu quero dizer com isso é que os usuários, especialmente, eles ainda estão preocupados com aquelas senhas em clear text, não usar o multifactor authentication, utilizar eventualmente grupos que não são desenhados para aquele perfil, né, para desempenhar aquela tarefa e colocando usuários dentro daquele grupo inadvertidamente. Veja bem, a gente tem alguns controles, só para citar um exemplo, um grupo que é Global Reader. Esse Global Reader é um grupo de usuários que são capazes de ler toda e qualquer configuração do ambiente da nossa nuvem. Só que, inadvertidamente, tem um usuário que não sabe que isso existe, aí entra novamente na questão da evolução da educação, e inadvertidamente coloca usuários comuns dentro de Global Admin. Acaba sendo over-permission, isso aí já é um outro risco. E aí entra nessa questão que o Edu falou, que eventualmente existe sim brecha, não necessariamente é vulnerabilidade relacionada a software em si, a cloud em si, como a Carol também pontuou, mas é uma questão mais relacionada à configuração. E eu acho que tem um ponto bem interessante também para pontuar em cima disso, a gente não está falando aqui se a nuvem é segura ou não, obviamente elas têm lá os parâmetros para que você torne ela segura e configure isso, mas acho que um ponto que a gente vê bastante, o Duas pode comentar também, é a questão de, legal, eu subo lá a minha aplicação nessa infraestrutura, só que a minha aplicação não está segura, é onde a gente trabalha muito forte isso, que são as vulnerabilidades em aplicações. Então assim,
É um mundo que a gente vive aí desde a fundação da Red Belt, e a gente vê que sim, tem muita vulnerabilidade. Aí um ponto que eu pergunto a vocês, a opinião de vocês, né? A gente vê a questão da lei que entra, não entra em agosto, vai, não vai para frente, não vai para frente, enfim. Vocês acham que, a partir do momento que isso entrar, na visão de vocês, eu ouço isso muito falar, acho que eu conversei isso com o Eduardo algumas vezes, que tem muito dado que está vazado, que a pessoa está segurando esse dado para esperar sair alguma coisa para liberar esse dado para o mundo aí. Que é aí onde entra também, acho que um dos principais pontos aí de 2019, e eu acho que isso deve repercutir para 2020, que é a cyberextorsão, né? Que é um dos principais ataques, é um ataque de extorsão. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que isso tem oportunistas aí para todo lado? Exatamente. Vocês acreditam nisso? Você diz a Teoria questão... da conspiração total. Ah, teoria da... Exemplo assim... Que a gente falou da infraestrutura, né? Então, falando de Brasil, acredito. Porque existem dados já vazados e aquelas exposições que aconteciam às vezes de baixo impacto, ou de um grupo, ou de uma pessoa em si, o lobo solitário, de ganhar algum conhecimento, ele às vezes está esperando essa lei sair, porque o impacto na empresa que ele quer causar, porque ele está querendo causar de alguma forma, vai ser muito maior com a lei ativa, funcional. Sim. Falando de Brasil, eu acredito com certeza. Afinal, o Brasil é o país que mais ataca brasileiro, né? É o país, né, que mais faz vírus para atacar o próprio país. Se for pegar o setor financeiro, com certeza somos disparados. Nós mesmos queremos vírus para nós mesmos. A gente tem esses pontos. Enfim, fiz uma bagunça na conversa aí, a gente estava falando de infraestrutura que eu lembrei aqui, mas é um ponto importante, né? Então não adianta você achar que você foi lá, configurou, tá com a sua infraestrutura linda, maravilhosa, comprou tudo, aí você vai lá e coloca uma solução, um sistema vulnerável. Eu queria contar um caso aqui. Sem nomes, hein, Eduardo? Pelo amor de Deus. Só voltando. Não, falando de fraudes mesmo, né? Seja do setor financeiro ou não. Eu participei de um trabalho sobre análise de fraude, prevenção e daí em diante há uns meses atrás, onde a gente começou a reparar assim, que aconteceu uma fraude e tal, e houveram assim, vários fraudadores, por assim dizer. E eu sou da teoria que assim, se o primeiro fraudador é um cara já mais inteligente, mais macaco velho, por assim dizer, ele descobre a vulnerabilidade, descobre como fraudar, vê que é válido, aí ele solta isso em algum grupo, tá? De carders ou de hackers, o que for. Para quê? Para os aventureiros, os famosos script kids, fazerem isso, acessarem, fazerem a fraude e esses caras serem os primeiros suspeitos. E ele depois faz a execução dele na hora que ele quiser, sem ser o primeiro. E aí eu comecei a reparar que isso aconteceu devido às pessoas que nós fomos encontrando, não tinha ligação uma com a outra, e por trás nós encontramos um sistema, que era desse grupinho de carders. Se a gente pegar 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente via muito mais falar de LulzX, Anonymous e daí em diante. Não sei se esses grupos sumiram um pouco, deixaram um pouco a atuação, ou eles pararam com as operações deles, mas eu percebi que alguns desses grupos estão muito mais focados em criar ferramentas para hackear, e eles não estão sendo mais as pessoas que estão hackeando. Eles estão vendendo essas ferramentas, né, fazendo o famoso menu aí de cybercrime, para ganhar dinheiro com quem compra a ferramenta e eles não mais participarem dos ataques diretos. Com uma evolução de ataques. É loucura da minha cabeça ou isso está acontecendo? Vocês também têm notado? Eu particularmente tenho percebido isso bastante e no meu caso especificamente eu percebi isso muito relacionado não a carders, mas a ransomware. Perfeito. Plataforma de ransomware. Vendendo em Deep Web da gente. Isso. A oferta ela tá tão, eu diria tão na cara, né, de uma forma tão explícita que o próprio atacante ele fala, o vendedor da plataforma, enfim. Olha, você não precisa ter o dinheiro para comprar a plataforma. Você faz o seguinte, você usa a plataforma para fazer ataques e eu aproveito 30% do teu lucro. É isso, that's it. Começou assim, try and buy, ou assim, funcionou, aí você me paga. Entendeu? É um negócio assim, tá loucura. E aí você tem plataforma de ransomware, né? Você tem plataforma para comprar vírus também, que você vai basicamente um ransomware, mas para outros tipos de ataques, seja para keylogger ou daí em diante, e de phishing, comecei a achar bastante de phishing. Eles já dão os templates, exemplo de bancos, quero atacar bancos brasileiros. Claro que brasileiro é complicado para isso, né? Mas eles são os que mais criam. Eu gostaria de atacar o banco vermelho, o amarelo ou o que for. Ele está lá clonado a página, você compra, e é claro que todos os dados também que forem legítimos, com certeza o cara que criou a plataforma também está recebendo. Né? Tem acesso a isso, obviamente. Tem acesso a isso. Não, mas isso daí foi um movimento que eu comecei a parar e conversar com pessoas do mesmo segmento, do nosso segmento, e eles também trouxeram a mesma ideia. Falaram, não, realmente eu percebi que esses grupos estão deixando de aparecer em grandes ataques
O empreendedorismo, né? Os caras eles estão fazendo um modelo de pirâmide. Exato. É interessante ver essa evolução. Isso está chamando bastante atenção. Quando a gente fala, enfim, puxando aqui um pouquinho, joguei aí algumas fumacinhas, essa questão da inteligência artificial, né? A gente sabe aqui, enfim, tem aqui a IBM com o Watson, a gente não vai entrar no detalhe, mas enfim, que é uma inteligência artificial que ajuda muito aí na resposta. A Microsoft também tem diversas soluções de resposta a incidentes, assim como os outros fabricantes. Qual que é a visão de vocês para 2020, enfim, daqui para frente, a questão da inteligência artificial munindo aí ataques e também munindo defesas? Vocês acham que isso é algo... Enfim, a gente já sabe que é o que acontece, mas qual que é a opinião de vocês em cima disso? Deixa eu pimentar a sua pergunta. Bora. Além de usar a inteligência artificial, vocês acham que de fato ela ajuda a identificar? Isso daí eu tenho a opinião que sim. E de fato ela ajuda a orquestrar, a botar a mão na massa, o próprio sistema e fazer os bloqueios, ou ainda é algo que precisa ser parametrizado? A identificação eu sei que já está de um nível muito alto, mas e a contenção, a retenção? A resposta disso, né? Bom, eu acredito que vai ajudar tanto na parte da detecção, quanto também vai ser algo que os atacantes vão continuar utilizando, porque eles já estão utilizando para criar os famosos malwares resistentes, malwares inteligentes que aprendem o ambiente em que eles estão tentando atacar, para não mostrar uma certa característica e não ser detectado pelo sistema, e quando ele acha um sistema que ele pode realmente executar o código dele, ele executa sabendo que ele não vai ser detectado. Os malwares já estão utilizando a inteligência artificial para isso, e o sistema de inteligência artificial, eles também estão sempre aprendendo com o comportamento, e eles estão recebendo alguns projetos para fazer um certo hardening em alguns casos, para que eles não sejam enganados justamente pela inteligência artificial do malware, para que ele não consiga detectar. Então, isso está virando uma corrida de cachorro, um atrás do outro, um utilizando AI para criar um malware resistente, outro utilizando AI para detectar tipos de ataques, comportamentos normais de usuários, de máquinas, de redes. Então, isso, na minha opinião, vai continuar aumentando. Você comentou que você concorda que isso, com certeza, vai ser utilizado para a parte de detecção. Para a resposta, qual que é a minha opinião? Sim, vai ser utilizado, só que ainda no Brasil as pessoas não vão adotar muito. Porque o que eu vejo no campo, né? Ainda tem muito medo do que pode ser feito totalmente automatizado. Eu vou bloquear algo baseado na detecção de AI, mesmo que o AI tenha feito as buscas necessárias que o analista teria feito, mas eu vou tomar essa ação sem falar com o analista, sem escalar isso para uma pessoa. Tem um fator humano importante aí, né? Isso, tanto que a parte de resposta a incidente, que a gente tem trabalhado bastante, falando para clientes, dando palestras, eu falo sobre isso, as pessoas elas não querem colocar a mão, não querem se envolver, mas é necessário. Então, o fluxo de resposta a incidente, ele não pode ser também largado totalmente automatizado. Tem casos que é possível, eu conheço já, mas aí a gente sai um pouco do que é o desconhecido, que é justamente o que é o AI. A gente vai um pouco para o que é conhecido. Eu conheço esse ataque, eu sei o que ele vai fazer, eu consigo automatizar totalmente a resposta? Consigo. Para outros casos, eu acho que a adoção ainda para 2020 não vai ser totalmente automatizada. Fazendo um gancho e adicionando um pouquinho no comentário da Carol, é exatamente isso que ela está falando. No modelo de resposta a incidente, a gente costumeiramente divide em camadas, né? E a camada que é a Tier 1, a camada mais básica, elementar, o ideal, né, é que a gente automatize ao máximo o processo de resposta a esses incidentes que nada mais se tratam de ataques conhecidos, né? Em se falando da questão da inteligência artificial, de fato, é uma luta ali de gato e rato, como sempre foi, a questão de segurança. Em se falando em malwares, a gente tem exemplos aí de hackbots que utilizam inteligência artificial para aprimorar os ataques, aprendem que determinado ataque não funciona em determinado ambiente e aí passa a explorar outra possibilidade. Só que da mesma forma eu diria que também, pelo menos assim, a passos um pouco mais vagarosos, a gente está tendo uma adoção também de mecanismo de segurança eu diria na mesma direção. Então, não agora, não tem disponível nesse momento, mas existem projetos de segurança, veja bem, de ferramentas tradicionais de segurança, por exemplo, um Firewall, que antes basicamente funcionava como ACL, com a diferença de que ele conseguiria, por exemplo, ler até o nível de camada 7,
Só que agora passando a adotar mecanismos de segurança em cima de inteligência artificial, ou seja, automaticamente já criando regras, sem precisar de interação humana, para fazer determinados tipos de bloqueio considerados ofensivos. Acho que um ponto que eu posso colocar em cima disso, a gente fala bastante, a gente ouve muito dos nossos clientes, todo mundo quer ter a resposta, né? Eu quero diminuir meu tempo de 25 minutos para poucos segundos. Legal, a gente fez testes aqui na Red Belt e tudo mais, com ambientes orquestrados e ambientes não orquestrados. O ponto que a gente fala muito para o cliente é o seguinte, voltando lá, dando 10 casas para trás, playbook, começa do básico, assim, quando acontecer isso, o que você quer que aconteça? Foi o que a Carol comentou, né? Se acontecer isso daqui, vai lá e bloqueia o usuário. Poxa, isso só acontece e é um falso positivo em algum momento ali, você bloqueia os usuários da empresa inteira, você para o negócio, então assim, tem que ter tudo muito pensado. E a gente vê um despreparo hoje, acho que foi por isso que o Du que jogou essa pimenta aí na mesa, a gente vê um pouco, um despreparo não, assim, acho que é meio imaturo ainda no Brasil essa questão da orquestração. Sempre quando a gente dá em exemplos, são aqueles exemplos já bem mastigados, que a gente sabe que aquilo tem que ser feito. Mas e no dia a dia, tá acontecendo isso aí, vou lá e bloqueio a porta XPTO que vai parar a fábrica toda? Não faz, conversa com alguém. Mas acho que um ponto interessante que eu acho que a gente tem que usar muito, legal, eu não vou conseguir orquestrar de uma velocidade que eu quero lá de 1 minuto, 25 para 1, mas no primeiro minuto eu sei que está acontecendo, no minuto qual que é a ação que eu quero tomar, já ajuda bastante. Não preciso esperar lá daquele tempo para tomar ação. Então acho que vem acontecendo bastante. Exato, e eu acho que às vezes as pessoas se confundem muito em criar uma bela de uma métrica para bloquear. Eu acho que é o contrário, a gente tem que criar uma bela de uma métrica para identificar. A partir do momento que eu tiver garantia 100% de certeza que é algo malicioso, no enriquecimento dos dados, né, isso daí vai me dar total certeza e confiança de que, o cara? Vou bloquear, toca o pau nisso daí e vamos embora. Então é muito pra gente seguir para esse lado e não focar no bloqueio em si só. Tem uma outra aqui para jogar pra gente discutir. A gente falou aqui da questão da inteligência artificial, a gente falou um pouquinho de malwares. Eu queria puxar um pouquinho para vulnerabilidades, em questão de aplicações que a gente vê bastante, e é um ponto que em 2018 para 2019 estava mais para baixo lá na pontuação. Qual que é a visão de vocês em cima disso? Vulnerabilidades, a gente falou muito de sistemas, cloud e tudo mais, resposta a incidentes, mas eu na minha percepção aí, se eu fosse enumerar as 4 principais tendências para 2020, eu colocaria disparado o phishing, acho que todo mundo aqui é unânime. A questão da criptomoeda, né, o CryptoJack, enfim, isso é algo que eu colocaria também no top 4. Mas com certeza o top 3 aí seria, ou na verdade o top 2, a questão de vulnerabilidades. A gente tem visto isso, enfim. E a gente fala muito de uma questão de digitalização, a gente acompanha muito o mercado vendo digitalização. Ou seja, se a empresa vai se digitalizar, ela vai jogar algum sistema, alguma aplicação, alguma coisa para a nuvem. Aí de novo, vamos sair do mundo infraestrutura, monitoramento. E aquela aplicação, vocês veem isso acontecendo nos clientes, é uma dor, vocês acreditam que isso é algo que vai ser o boom aí da cibersegurança de 2020, dos próximos anos? Vocês acreditam nisso? Qual que é só iniciando a resposta, eu particularmente vejo da seguinte forma, de novo, vou puxar o gancho da transformação digital. Veja bem, eu estava vendo um estudo anteontem, que hoje em dia é impreterível você tomar uma ação em cima de um dado em até 1 hora, né? Veja, a velocidade das coisas está acontecendo de uma forma impressionante. Então, a gente está vivenciando sim a questão de desenvolvimento ágil. Só que, ao mesmo tempo... Sprint de 40 horas, está pronto. Isso, isso aí. Né? A gente tem toda essa questão de como é que é feito esse desenvolvimento, né? Eu, como segurança, às vezes eu não estou ciente inteiramente desse processo. Às vezes, o desenvolvedor ele pode estar utilizando ou reutilizando, né, uma biblioteca na qual ele não tem ciência de como foi feita aquela questão de double check de segurança, porque ele pegou isso aí de outro desenvolvedor e ele confia que aquilo ali já está seguro. A questão também relacionada à segurança das imagens de container. Ninguém garante que aquilo ali não tenha vulnerabilidade. Então, é outro ponto de preocupação. E, ao mesmo tempo, quando a gente traz para um ambiente produtivo, veja bem, fica inviável, muitas vezes, para o negócio, você fazer um check de segurança em cada um desses desenvolvimentos. Porque, por dia, a gente tem muito volume disso aí, né? Você acaba travando um negócio, né? Isso. Uma nova funcionalidade, uma nova aplicação. Exatamente. E aí, qual que seria o ideal? Qual que seria... o que viabilizaria tanto a segurança a um nível aceitável de risco, quanto também viabilizaria a operação do negócio? Bom,
Na minha opinião, pessoal, e aí, obviamente, Carol faz os adendos, eu particularmente acredito que o monitoramento, novamente, ele vai se tornar a bola da vez em 2020. Porque através do monitoramento você vai saber se, de fato, aquela aplicação está se comunicando de uma forma interessante ou minimamente se ela está apresentando algum comportamento esquisito que não deveria estar apresentando ou se ela está fazendo uma chamada que não deveria estar chamando. Então, através desse controle, veja bem, eu tenho minimamente uma ciência para de focar saber o esforço, se, né? Isso, de saber se esforço aquilo ali é gigantesco. correto ou não. Legal. Qual a sua visão, concordo, Carol? eu concordo totalmente, até porque é a área que eu sou especialista, né? Monitoramento e resposta a incidente. Então, a gente tenta focar nisso e é bom que está evoluindo. Hoje em dia o pessoal já não pensa só em bloqueio, em restrição, mas muitas vezes em deixar o pessoal utilizar, desenvolver na plataforma que quiser para ser mais ágil e monitorar esses ambientes. As vulnerabilidades no Brasil eu acho que vai crescer muito também, ainda mais por conta dessa nova transformação tecnológica e porque ainda existe muito, por incrível que pareça, vulnerabilidade em sistemas que todo mundo já conhece. Exatamente. Então, tem as vulnerabilidades nos sistemas que a gente já conhece e tem as vulnerabilidades que são introduzidas por esses novos sistemas em nuvem, por desenvolvimento que é feito de forma rápida. E os desenvolvedores, eu não vou falar que eles estão errados, eles estão realmente querendo entregar o projeto que eles precisam entregar, que a companhia está cobrando. Essa questão do monitoramento é muito importante. Algumas barreiras que já existem de configurações, de hardening, que a gente já conhece, que é o beabá de segurança, também acaba ajudando, porque um sistema ele pode estar vulnerável, mas se ele tiver ali apenas com portas abertas que são necessárias para comunicação externa, se a gente vê ele tentando fazer algum tipo de saída que não deveria fazer, muitas vezes já pode estar até bloqueado, que aí bloqueia, por exemplo, um atacante de fazer um backdoor ali. Se tem essas configurações também já feitas, já ajuda um pouco, mas o monitoramento ele é essencial para essa nova era. Abrindo até dentro de casa, né? O que nós já tivemos aqui? Nós temos, claro, algumas plataformas de desenvolvimento interna, que são algumas das nossas ferramentas de entregas e tudo mais. E eu tenho um Red Team aqui dentro, claro. E, então, assim, é uma disputa. Os desenvolvedores vão, fazem, desenvolvem dentro da sprint e nada sobe sem passar por Red Team. É uma pancadaria que vocês não têm ideia. E alguns dos nossos desenvolvedores lá atrás falou, Edu, eu quero fazer um curso de ethical hacking, eu quero fazer certificado e gostaria de... Ele falou, com certeza. Agora virou obrigação. Então, aí já virou obrigação, né, de todos os programadores passarem por um curso de pentest para saber realmente como faz para explorar. Isso é com uma visão segura já, né? Que é um ponto que a gente fala muito, acho que a gente comentou aqui, o Du sempre fala muito, a gente também fala... todo mundo faz capacitação, né? Todo mundo capacita todo mundo. Se todo mundo tivesse capacitado como todo mundo fala, a gente não teria problema nenhum. Não. E eles mesmos começam a se tornar chatos, né? Impacta no desenvolvimento? No começo sim, claro. Desenvolver seguro é trabalhoso, não é tão fácil que você precisa pensar em outras formas. Mas a segurança que dá para eles, o nível que dá para eles. E se eu pudesse dar uma dica para desenvolvedor ou algo do tipo não vou conseguir desenvolver seguro agora. Faça uma pequena cartilha. A própria Microsoft, né, desenvolveu uma cartilha já faz alguns anos sobre desenvolvimento seguro. Que você pode pegar, por exemplo, literalmente uma página 4, seguir alguns tópicos sobre o que você está validando na sua configuração do seu desenvolvimento. E a segunda dica a gente falou de monitoramento, né, de tentativas e daí adiante. Programadores, gerem logs nas suas aplicações. Tá? Nada adianta de falar, vou monitorar, se a sua aplicação não gerar algum log. Por favor, gera log. Aí fora isso, pessoal, ajuda bastante. Ajuda muito, tá? Porque na hora de uma crise, de um problema... mas por que isso aqui não está gerando log? Tentativas de acesso a tal lugar. Por que não gera logs? Na época ninguém pensou. Então, assim, é só uma das dicas que ajudaria muito. Vai ajudar bastante. E vamos pensar o seguinte, né? Que é um dos temas que a gente está falando aqui. Os ataques estão cada vez mais sofisticados. Então, a gente tem que conseguir entender por onde as pessoas passam, qual a lógica de tudo isso. Se não tem log, acho que é um principal ponto, né? A Carol comentou aqui, poxa, o mundo dela é monitorar e responder. Se ela não tem log, ela não consegue monitorar e não consegue responder nada. A gente tem melhorado para tentar, muitas vezes em casos em que não tem log, o desenvolvedor não se preocupou com isso, pegar pela rede, mas nem tudo dá, né? Se alguém foi lá fisicamente em um servidor, em uma estação e realizou um ataque ali, como que eu vou pegar pela rede? Porque tem muita gente que fala, mas pela rede não dá para você pegar tudo? Não dá. Desenvolvedores, criem log. Último ponto aí, para não deixar passar em branco, a Pri falou lá no comecinho, e a gente também vê bastante isso, principalmente na indústria, IoT e tudo mais,
a questão aí da internet das coisas, tudo se conectando a tudo. Você comentou, né, no começo, poxa, tem pouca segurança em cima disso, né? São plaquinhas lá que conectam, e aí? A gente viu ataque a babás eletrônicas, a gente viu redes sendo montadas em cima de geladeiras e tudo mais. O que você acha que tem de tendência para daqui para frente em relação a isso? Porque isso só vai crescer, né? Hoje é o relógio, é o celular, agora a Alexa chegou no Brasil, né? Vai conectar na casa toda, enfim, você tá colocando alguém lá para mandar no... Perguntinha assim, né? Pri ou Carol, a IBM ou a Microsoft tá derrubando alguma rede agora que vocês não podem falar por enquanto? que elas não podem falar assim. Não tem, mas deixa eu te contar. Rapidinho, aquela rede... Sempre tem uma botnet que vocês, né? Alguma das empresas tá olhando e ajudando a derrubar. Conversando rapidamente, sem jogar para lado de ninguém, a gente tem uma parceria com a Microsoft muito forte e a gente tem a questão do CDU lá, que vocês fazem os testes, enfim, tem IPs lá fora e tudo mais. Então, assim, eu imagino a IBM também tem forte frente em cima disso, mas a pergunta não é nem para entrar muito nos fabricantes de vocês, mas assim, na visão de vocês, essa questão do IoT, obviamente é uma praga, né? E é meio complicado hoje você falar assim, poxa, eu vou colocar o quê? Um Fire na minha casa para agora não controlar a geladeira e controlar tudo mais. Colocar um SOC. Mas legal, vamos sair desse mundo que acho que é muito maior, mas vamos entrar um pouquinho para o mundo empresarial e as indústrias, né? Então a gente tem aí alguns exemplos de indústrias que, pô, é uma caixa preta, essa máquina conecta com a Itália e ponto final, tem que ter internet para ela, tá, mas e aí? Essa mesma máquina conecta também aqui com o meu RP, com o meu CRM, com o meu sistema não sei o quê, então assim, qual que é a visão de vocês em cima disso? Eu acho que os ataques em cima de IoT, eles vão aumentar cada vez mais. Eu até me assusto com algumas coisas. A gente estava falando da Alexa. Às vezes eu me assusto com a Siri, porque ela começa a me escutar sem eu pedir. Então, a Siri é folgada, né? Isso dá um pouco de medo. E em relação também a dispositivos de indústria, da nossa casa, na minha visão, tá? Como esses dispositivos, eles têm que ter essa conexão à internet para poder ser inteligentes, tem muita gente que faz o gerenciamento deles remoto para facilitar, eles têm que ter um hardening bem feito. Porque se ele está exposto desse jeito e as ameaças, eles estão indo atrás desses dispositivos para detectar a vulnerabilidade deles e utilizar, o próprio botnet Mirai utilizou de senhas conhecidas para atacar vários roteadores. É algo simples de modificar, mas que as pessoas não sabem, que não modificam, padrão, que não alteram. Né? Vem padrão dos fabricantes, porque eles querem ter facilidade no gerenciamento. Então, na minha visão, tem que ter um pouco de cuidado com esses dispositivos na hora de configuração deles. A gente volta para a questão da conscientização aí lá do usuário lá na frente. Às vezes não é nem até do usuário, talvez os próprios fabricantes tentarem já soltar firmwares mais seguros, porque você vê que atualiza um firmware, pronto, resolveu alguns casos. Demora uns 3 anos, né, de não atualizar alguma coisa. Né? O que eu ia comentar, pessoal, é que sem dúvida a gente está vivendo uma explosão aí, é fato, né, dispositivos IoT. Inclusive o Bruce Schneider, ele fala muito bem em relação a até que ponto que vale a pena eu investir em segurança em determinado dispositivo IoT, né? E aí ele faz um comparativo muito pertinente em relação ao principal tipo de risco que aquele dispositivo pode me trazer. E ele foca muito na questão de a integridade, né? A integridade dos dados. Quando a gente parte, por exemplo, para a questão de medicina, é super importante que os dispositivos IoT eles apresentem resultados íntegros. Então, imagina, a gente teve até pouco tempo atrás caso onde registro médico de pacientes foram alterados através de ataque cibernético. Né? Obviamente não é o mesmo nível de risco de um aparelho que eu tenho lá em casa, embora, claro, com todas as devidas considerações, né? Onde alguém invada a minha câmera e eventualmente veja lá o quintal da minha casa. Percebem? Então, claro, aí entra nessa seara que a Carol bem pontuou, de hardening, de monitoramento e etc e tal. É um novo cenário aí que a gente vai estar vivenciando, isso, sem dúvida, e que a gente precisa sim prestar mais atenção. Só para fechar o raciocínio, a Carol também pontuou a questão da Mirai Botnet, né, que nasceu bestamente. Você fazia ataques em credenciais default, em roteadores que estavam abertos à porta de gerenciamento. Só que ao longo dos anos, veja bem, a Mirai também teve outras variantes que passou a incutir outros tipos de trojan muito mais sofisticados, né? Então vocês percebem a evolução da coisa? Querendo ou não, incidentes como esse, eles
Eu vejo também pelo lado positivo. Eles têm contribuído para uma cultura de segurança muito mais preocupada com essa questão. Então é isso. Show. É uma praga que a gente está criando, eu comentei. Não, gigante. E essas redes são utilizadas, né? Para quem às vezes muita gente fala assim, eu já vi muita gente falar assim, botnet, e ele fala botnet como se fosse a causa final. Não, a botnet é uma causa inicial que a partir dela você realiza outros ataques, né? Sim. Eu acho que a maioria são ataques de DDoS, coisas do tipo, né? Sim. Mas é isso. Du, tem mais algum ponto? Você quer dar? Não, meu, dá pra puxar aí. A gente podia abrir uma cerveja e continuar aqui, né? Concordo. Simbora nesse calor aí. O papo tá bom aqui. Show de bola, pessoal. Então quero agradecer a presença da Carol, da Priscila. Acho que a discussão foi bem interessante nesse primeiro episódio da 4ª temporada. Agradeço a presença de vocês. Du, agradeço a presença mais uma vez. Obrigado, você que não segue a gente ainda lá nas redes sociais, como que é, Du? @ Red Belt Security. Red Belt Security no Twitter, Red Belt Security no LinkedIn. Logo mais a gente está aí com mais um episódio. Não deixe de conferir, vamos para cima, pessoal. E sugestões, ideias, gente, de capítulos, de temas. Até para elogiar a gente, tá? Ou falar mal também. Falar mal. marketing@redbelt.com.br. Show de bola. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Obrigada pelo convite. Foi muito legal bater esse papo. Já conheço vocês, já conheço a Pri. É muito legal a gente conversar. E agora vamos abrir a cerveja lá e continuar a conversa. Então. É isso aí. Show de bola, pessoal. Vamos pra cima. Abraço. Valeu.